ao que está sentado, meu Deus, no trono. E ao Cordeiro seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Levanta as suas mãos para o alto nessa noite e declara: poderoso Deus, poderoso. Se você veio adorar, abra teu coração e adora. Poderoso, minha alma anseia, minha alma anseia. Poderoso Deus, ao que está assentado no trono. Aleluia! E ao Cordeiro seja o louvor, Xalabacanarabá, seja a honra, seja a glória. Quem já está sentindo Deus, comece a adorar. Seja o pelos séculos, pelos séculos, Solabanaria Sonelema. Meu Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por. Só a igreja de Jesus nessa noite. Poderoso, assentado em um alto e sublime trono está. Não há quem tome a sua coroa de glória. Minha alma anseia. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, minha alma anseia por ti. Quantos podem levantar as mãos e adorar? Abra a tua Bíblia, querido. Jeremias capítulo 18. Bendito seja o Eterno. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. Glória a Deus. Jeremias capítulo de número 18, verso 1. Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo:
levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curva a tua cabeça. Aleluia, Jesus. Meu companheiro Espírito Santo, eu preciso de Ti neste momento. Senhor, eu nada sou, mas tudo Tu és. Eu nada tenho, mas tudo Tu tens. Eu nada posso, mas tudo Tu podes. Que toda prepotência humana seja lançada violentamente por terra e que resplandeça somente a Tua glória nessa noite. Que somente a pessoa do Teu Filho Jesus seja adorado, seja exaltado, seja glorificado nesta noite. Amém. Podem sentar, glorificando a Deus. Querido, esse texto nos revela coisas poderosas acerca da capacidade divina de restaurar vidas. Quando nós nos debruçamos sobre este texto, nós vamos nos encontrar com um Deus soberano e restaurador. Essa palavra veio ao profeta Jeremias. Quem foi o profeta Jeremias? Foi um sacerdote, a descendência de Benjamim, foi um profeta, filho de um sacerdote, a descendência de Benjamim. Jeremias foi chamado quando ainda era muito moço, e não era comum naquela época jovens serem chamados para o ministério sacerdotal ou profético. Por isso que ele vira para Deus e diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. O Senhor corrige ele e diz: não, eu te conheço antes de nascer. Eu te separei no ventre da tua mãe. Eu porei as palavras na tua boca, Jeremias. Eu te darei como profeta às nações. Jeremias então prega por 40 anos para um povo que estava cativo na Babilônia. Mas diferente do que nós pensamos, Jeremias era um profeta rejeitado. Jeremias era um profeta que não tinha muito ibope, porque Jeremias não pregava o carro novo, ele pregava arrependimento. Porque Jeremias não pregava, não fazia casais, eis que te digo que ali é teu varão, ali é tua varoa. Ele não era um profeta casamenteiro, ele era profeta de juízo. Muitos não gostavam do profeta Jeremias, porque ele não era um profeta que trazia uma notícia um tanto confortadora, mas todas as vezes que Jeremias chegava para profetizar, o povo já preparava os ouvidos, porque sabia que lá vinha coisa pesada. Mas por que o profeta profetizava tantas coisas pesadas assim? Porque quando o homem decide estar obstinado em seus pecados, Deus vai tratar ele da mesma forma como ele está desejando ser tratado. Mas quando ele está arrependido como um vaso quebrado, aí o Senhor põe ele no colo, aí o Senhor abraça ele, aí o Senhor chama de filho, aí o Senhor traz a mensagem de esperança. Alguns arqueólogos descobriram as chamadas cartas de Laques. Eram cartas onde os judeus que estavam na Babilônia escreviam acerca de Jeremias, e eles diziam: não suportamos Jeremias, porque Jeremias é um profeta do caos.
Jeremias não traz uma boa palavra. Quando nós queremos esperança, quando nós pensamos que vamos sair da Babilônia, Jeremias chega dizendo: não, os 70 anos não completaram, vocês não vão sair agora, por isso comecem a armar tendas, comecem a orar pelo governante para que vocês tenham paz, vocês não vão sair agora desta situação. Jeremias estava falando a um povo obstinado em seus pecados. Jeremias não estava falando para um povo que estava agradando a Deus. Jeremias estava profetizando para um povo que estava obstinado a pecar, a um povo que estava vivendo em desobediência, desfrutando dos manjares da Babilônia, se contaminando com a idolatria da Babilônia. O Senhor então chama Jeremias: Jeremias, agora eu quero te mostrar algo diferente. Desce à casa do oleiro. Aleluia. Jeremias então vai até a casa do oleiro. Quando chega ali naquele lugar, ele avista um homem fazendo vaso de barro. E ele começa a observar aquele trabalhador, aquele oleiro, e de repente ele percebe que o vaso se estraga nas mãos dele. Eu uso o termo estragar. Nós temos em muitas Bíblias o termo quebrar, mas quando nós vamos no hebraico, sarat, tem mais a ver com uma coisa que arruinou, uma coisa que perdeu a forma, até porque só se quebra coisa seca, e na hora que o vaso se quebrou, ainda estava molhado nas mãos do oleiro. Então o termo mais apropriado aqui é: ele foi destruído, ele se deteriorizou, ou ele se deixou de estar na mesma forma, algo do tipo, se deformou. E quando o vaso se deforma nas mãos do oleiro, o Senhor começa a falar com Jeremias, porque quando o vaso perde a sua forma perfeita nas mãos do oleiro, o oleiro então começa tudo de novo. Quando não dava certo um projeto do oleiro, o oleiro desmanchava e começava a amassar e a bater no barro. Começava a bater até o barro ficar numa textura boa. E aí ele recomeçava agora uma nova forma. E só terminava quando aquele vaso ficava bom aos seus próprios olhos. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Quando chega no versículo de número 4, o profeta Jeremias diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou ou perdeu sua forma original na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Quando nós lemos de uma forma atenta esse texto, nós vamos ver que não foi o oleiro que quebrou o barro, mas o barro se quebrou nas mãos do oleiro. Aí você está com a Bíblia, é só você ler. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, isso significa dizer que talvez hoje você não possa estar na melhor condição da tua história de crente, que talvez hoje você esteja quebrado, não consegue orar, não consegue buscar, viciado em algum pecado. Você está quebrado, mas nas mãos do oleiro. Você está ferido, mas nas mãos do oleiro. E sabe por que minha alma se estremece quando eu digo isso? Aleluia! É porque nas mãos de Deus existe esperança. É porque nas mãos do oleiro existe esperança. Aleluia. O profeta, quando avista isso, ele começa a ter uma revelação e um discernimento de que aquele vaso de barro simboliza Israel. E quando o vaso de barro perde a sua forma, perde a sua originalidade,
O profeta entende que se trata de Israel abandonando a fé, de Israel pecando contra o Senhor, de Israel perdendo a sua identidade original, de Israel perdendo a sua essência e se contaminando com as trevas. Mas Israel estava nas mãos de Deus. Deus tem todo o controle. Deus pode até não estar fazendo isso que você está vivendo hoje, mas Ele está permitindo. E a permissão, querendo ou não, é uma ação. Eu decido não fazer, mas eu só decido não fazer se eu tiver um plano. Essa porta só não se abriu porque Ele tem um plano. Você talvez não conseguiu vencer esse vício pecaminoso, mas toda vez que você acaba deslizando, aonde é que você vai parar, se não é aos pés do Cordeiro? Deus tem um plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu bom propósito. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Independente do que esteja acontecendo na tua vida, Deus está trabalhando em você. Pastor, eu não tenho oportunidade na igreja. Pastor, toda vez que eu quero fazer alguma coisa me cortam. É Deus trabalhando em você. Se você não aprender agora, você pode andar em 10 igrejas. Nas 10 igrejas aquele problema vai te perseguir, porque Deus ama você e quer construir em você a imagem de Jesus. Não adianta fugir do problema. O problema é necessário para Deus trabalhar na tua vida. Não adianta fugir da dificuldade. A dificuldade é necessária para Deus trabalhar na tua vida. Quem está entendendo isso e pode glorificar o Rei dos Reis nessa noite? O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Quantos vasos na Bíblia se quebraram nas mãos do oleiro? Eu vejo Davi, campeão de batalhas, um grande rei, um grande profeta, porque existem salmos proféticos que diz respeito ao Messias. Então ele era sim um profeta. Eu vejo Davi vencendo um gigante com uma pedra só. Mas a mesma Bíblia mostra Davi, aleluia, na sacada da sua casa, desejando ardentemente a mulher do próximo. O mesmo Davi que dizia com tanta intimidade, o mesmo Davi que era chamado de um homem segundo o coração de Deus, agora estava adulterando com uma mulher. E como um abismo puxa outro abismo, ele adultera com ela. E como a mulher engravida, ele pensa: peraí, se eu trouxer o marido dela da guerra, eles vão se deitar e ele vai pensar que o filho é dele. Essa ideia só pode ser ideia de rei. Vai dar tudo certo. Mas olha a covardia de Davi. Quando ele traz de volta o marido da mulher com que ele adulterou, marido este que era funcionário do rei, o marido diz: de maneira nenhuma, meu rei, de forma nenhuma, eu amo o Senhor, eu sou teu servo, rei, eu vou para a guerra. Nem isto entristeceu o coração daquele vaso que já estava quebrado. O diabo maquina outro plano na cabeça dele. Pois bem, só tem um jeito: matar. Mas eu não posso matar ele de forma descarada. Ele combina então com o exército, combina um jeito de essa guerra terminar com ele morto, e ele morre.
Davi então começa a viver a sua vida tranquilamente, numa verdadeira anestesia de Satanás. Sabe o que é anestesia de Satanás? É você viver em pecado, mas não dói nem a tua unha você viver desse jeito. É você não conseguir mais se arrepender com aquela prática que antigamente te fazia orar uma semana seguida. É não doer mais na tua alma pequenos pecados que antigamente você abominava, agora você acha normal. Você está sob efeito da anestesia de Satã. Davi estava nessas condições, até que o oleiro, aleluia, começa a agir. Quando o vaso se quebrava, o que o oleiro fazia? Começava a amassar e a bater no barro. Deus começa a bater em Davi, porque Deus açoita a quem Ele tem por filho. Se você nunca foi castigado por Deus, se você nunca perdeu bênçãos por causa de um pecado, se preocupe, talvez você não seja filho, porque filho que é filho é corrigido pelo Pai. Deus mandou profeta, o profeta chega lá. Tudo bem, rei Davi? Tudo bem. Melhor do que isso? Jamais. Não é possível ficar melhor do que isso aqui. Eu tenho uma história para te contar. E ele começa a contar uma história de um jeito muito esperto, que levaria Davi a assinar a própria sentença. E o que o profeta faz é exatamente o que Jesus diz: na mesma medida em que tu julgas, tu serás julgado. Se foi com dureza que tu condenou aquele irmão que fornicou, no dia que tu cair vai ser com a mesma dureza também. Do mesmo jeito que você fez, vão fazer com você. E aí, Davi, qual é a sentença? É pena de morte. Este homem da história é você, Davi. Tu és merecedor da morte. Mas Davi começa o processo sendo amassado pelo oleiro. Davi entra dentro de um quarto e começa a dizer: pequei contra ti, somente contra ti pequei, mas tem misericórdia, não arranques de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença. Senhor, os meus ossos doem dentro de mim. Pai, tem misericórdia da minha vida. Isso aqui é Deus batendo no barro, é Deus amassando o barro, é Deus provocando o arrependimento para depois restaurar. Levante as mãos essa noite e glorifique ao Senhor. Se disseram para você que não existe dor no Evangelho, mentiram para você. Até porque no dia que eu me converti, Jesus não me deu uma coroa, Jesus não me deu um carro, Jesus não me deu uma casa, Jesus me deu uma cruz. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Eu vejo Sansão, um vaso muito bonito nas mãos de Deus, nazireu, separado para a obra do Senhor, ungido desde o ventre. Mas Sansão se quebra nas mãos do oleiro. Sansão, Deus vira para a mulher de Sansão: olha, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não deixa essa criatura beber. Sansão bebeu. Não deixa ele se misturar com mulheres, se misturou. Ele não pode fazer isso, fez. Ele não pode tocar em coisa morta, tocou. Não pode cortar o cabelo, cortou. Até que ele se quebra de vez. Aí Deus começa o processo de novo, amassando o barro,
Quando ele nas ruas passeava e as crianças batiam em suas nádegas e diziam: quem foi que te bateu, profeta? Cadê Sansão? Faz alguma coisa. É Deus amassando o barro para refazê-lo de novo. Esse mesmo Deus que amassa o barro, esse mesmo Deus que bate no barro, é o Deus que continua o antigo projeto. Porque quando Pedro negou a Jesus, aleluia, irmão, Pedro nega a Jesus. Isso aqui é pior do que um adultério. Ele negou explicitamente ser servo de Cristo. Talvez você não conseguiria ser pastoreado por um pastor que fez isso um dia. O profeta, o apóstolo Pedro nega Jesus. E aí ele entra naquele período de remorso. O Senhor quebrando, o Senhor amassando. Talvez ele estivesse achando muita coisa. Quem vocês dizem que eu sou o único que teve a revelação? Ah, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus ainda disse para ele: mas isso não é sabedoria tua, foi revelação do alto. Isso foi um sinal de que o líder da igreja vai ser você. Então Pedro, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Depois que Pedro passa por esse processo de negação, ele nega a Jesus, ele peca contra Jesus. Está lá Pedro pescando, voltou a fazer o que fazia antes. Talvez alguém perguntou: e aí Pedro, cadê o apostolado? Ele disse: esse negócio não deu certo para mim, vou voltar para minha empresa de pescaria. Pedro volta para o seu antigo trabalho. Quem é que aparece na beira da praia? Jesus Cristo, o oleiro, aparece naquela praia. Pedro, vem para cá. Pedro todo encolhido. Pedro, aquele Pedro que era afoito, agora estava com medo. Aquele Pedro que era petulante, agora estava de cabeça baixa. É assim que Deus faz com vaso. É desse jeito, aleluia. Aquele Pedro que puxava espada, agora estava manso, aleluia. Mas Jesus vira para Pedro, Jesus enxergando o coração arrependido de Pedro, vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então volta a fazer o que eu te mandei, apacenta as minhas ovelhas. Levante as mãos nessa noite e comece a adorar o Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, minha alma anseia. Do versículo 7 em diante, Deus começa a explicar para Jeremias o que significava todo aquele processo que ele mostrou para Jeremias. E ele faz a seguinte pergunta, ele diz a seguinte afirmação: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Você está sendo amassado pelo oleiro, mas você só vai virar vaso de novo se você abaixar sua crista, descer do pedestal, sentar no banco do passageiro e deixar Jesus assumir o controle. Você só vai voltar a ser vaso se abandonar de uma vez por todas o controle da sua vida, se abandonar de uma vez por todas o controle, a direção da sua vida. Entrega o controle nas mãos do oleiro, deixa ele fazer você do jeito que ele quiser.
Irmão, é do jeito dele. É do jeito dele. Alguém talvez diga: pastor Lohan é um obreiro tão novo, como pode? Eu fugi disso, irmão, como diz um bom piauiense, que nem um capiroto fugia da cruz. Eu fugi do ministério. Eu dizia: eu quero ser tudo nessa vida, menos ministro do evangelho, porque eu vejo a labuta do meu pai. Eu não quero isso para mim. Eu vou estudar, é o que eu gosto, eu vou estudar. E para onde eu ia, alguém dizia: você é ministro do evangelho. Eu não sou. Você tem chamado? Não tenho. Você tem uma obra para fazer? Não, não tenho. Deve ser outro. Você me confundiu, profeta. Não estou duvidando de que essa profecia é de Deus. Só não é de Deus para mim, talvez era para o outro. Você errou o alvo. Você errou o alvo. Até que de tanto, está entendendo isso aqui, Até que de tanto ele amassar, bater para ficar na textura boa, eu disse: tá bom, Jesus, eu aceito o teu chamado. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas hoje é dia de deixar o oleiro trabalhar em você. Todo crente é um projeto esculpido pelo próprio Deus. Todo crente. Eu vou repetir isso aqui, entenda isso aqui. Todo crente é um projeto de Deus. Glória a Deus. Você quer ver a grandeza do que é ser igreja? É que ela não começou a existir há 2000 anos atrás, quando Jesus disse para Pedro que iria edificar a igreja. Ela começou a existir antes da fundação do mundo. Porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, versículo 4, capítulo 1, versículo 4: eleitos nele, antes da fundação do mundo. No versículo anterior diz: bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Agora eu te pergunto: você está 100% abençoado? Não, pastor, mas a Bíblia diz que você está. Sabe, isso que eu vou dizer agora me dá uma esperança, irmão. Me dá uma esperança absurda no bom sentido. Porque diante aonde Deus está, em um tempo no grego chamado Cronos, aonde Ele está na eternidade, a história do universo e a história da igreja está diante dos seus olhos, como esse púlpito está diante dos meus. Era para você ter dado um gole. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. A igreja, a história da igreja está diante dos olhos de Deus, como essa Bíblia está diante dos meus olhos. Deus sabe o começo, o meio e o fim dessa história. Você está aqui lutando, perseverando, mas Deus já sabe. E isso me dá esperança, porque quando eu leio Romanos, capítulo de número 8, versículo 29 e 30, diz: aqueles que Ele predestinou, a esses também chamou, e a esses que Ele chamou, a esses também justificou, e aos que justificou também glorificou. Deixa eu te perguntar: você foi chamado por Deus? Levante a mão e dá glória quem foi chamado por Deus. Você foi justificado pela fé? Levante as mãos e glorifica o Senhor. Pois a Bíblia está dizendo que você vai ser glorificado.
Ser glorificado é o ato de alcançar o ápice da santificação. É quando de repente talvez você vai estar lá na cozinha da tua casa, lavando aquela louça, cantando ora vem Senhor Jesus, e de repente você vai ouvir a trombeta, e de repente os teus pés ficaram suspensos no chão, e de repente você vai atravessar esta atmosfera, você vai atravessar os limites da física, e você vai receber um novo corpo, uma nova mente, um novo coração. O nome disso é glorificação. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Aqueles que Ele predestinou, chamou e justificou, eles serão glorificados. Se coloca de pé nessa noite. Arabatora mandaraba calabashodarabas. Quando falhamos, continuamos na mão de Deus. Pastor, então eu posso pecar o quanto eu quiser? Peca, mas você vai apanhar enquanto você está pecando. Peca, mas Deus vai te bater. Você nunca mais vai esquecer desse lenço. Virou o barro hoje. Ele vai, Ainda que caiamos, ainda que falhamos, ainda que erremos, nós nunca vamos decepcionar Deus. Então eu aprendi errado no seminário teológico, porque lá diz que Deus é onisciente. Deus sabe de absolutamente tudo. No dia que você conseguir decepcionar Deus, você tem que subir para o céu, meu filho, porque você conseguiu decepcionar aquele que conhece o começo e o fim. Você conseguiu assustar o alfa e o ômega. Meu Deus, é incrível. Isso não significa que você pode levar uma vida de pecado, porque a mesma Bíblia que promete restauração, ela também diz assim: aquele que pecar deliberadamente, após ter tido conhecimento da verdade, não lhe resta mais sacrifício. Deus está te chamando hoje para mudar algumas coisas na tua vida. Essa campanha é uma campanha especial. Você não está entendendo o quão especial é esta campanha. E se eu fosse você, não faltava uma. O tema, irmão, não é a minha casa, minha vida. O tema, irmão, o tema mexe aqui dentro. O tema é para modificar aqui dentro. O tema, se você seguir o que Deus está falando em todos esses dias, porque Deus falou comigo em todas as quintas que eu vi, se você começar a aplicar, irmão, só tem uma coisa que vai acontecer no fim dessa campanha: você vai estar mais parecido com Jesus Cristo na terra. Aleluia. Glória a Deus. Você que quer que o oleiro trabalhe em você nessa noite, vem cá orar aqui perto do altar. Eu quero orar pela tua vida. Sai do seu lugar. O pastor permitiu aqui. Sai do seu lugar. Deixa Deus trabalhar hoje em teu coração. Eu vou estar orando por vocês, depois estar passando o trabalho para o pastor. Irmão, quem entendeu essa palavra hoje, diga amém. Eu não gosto de pregar uma palavra que gera muito barulho, mas não gera convicção de pecado, desejo de mudança, vontade de abraçar Jesus, vontade de estar nas mãos do oleiro. Eu prefiro mil vezes que uma igreja me ouça bem calada, mas saia lá para fora como um leão cheio do Espírito. Está o inverso, irmão. O negócio acontece aqui dentro, mas quando está lá fora, esfria. É errada a ordem. É errada.
É para você sair como leão lá fora, dizendo: Jesus salva. É para você sair lá fora e dizer: você está quebrado, vem cá, eu vou te levar na casa do oleiro. Aleluia. Muitas coisas podem acontecer em nossas vidas e nós podemos não compreender, mas no final, quando nós estivermos como um vaso que Ele mesmo projetou, nós vamos entender. Eu enfrentei uma depressão alguns anos atrás. Eu que tenho uma ênfase no meu ministério, a área da cura interior. Eu dizia: não estou entendendo mais nada. Eu que orava pelas pessoas, eu que ministrava na vida delas, eu que aconselhava elas, agora eu que estou aqui com depressão, dentro de um quarto. Só saía para pegar o prato, comia dentro do quarto, depois voltava, colocava na pia, entrava para dentro do quarto de novo. Tinha vezes que eu ficava 12, 14 horas acordado, ligado, outras vezes eu apagava, dormia, acordava sem saber o dia, a hora. Até que um dia eu disse: Deus, meu querido oleiro, pode trabalhar dentro de mim, aleluia, pode trabalhar dentro de mim, jovem, você mesmo, Deus está trabalhando na tua vida, aleluia. O de trás aí, levanta a mão assim, você, Deus está trabalhando na tua vida. Está doendo, tá, mas é Deus que está trabalhando na tua vida. Você está confuso, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu só posso te dizer isso nessa noite: Deus está trabalhando na tua vida. Deixa Ele trabalhar. Não briga com Ele, deixa Ele fazer. Aleluia. Curva a tua cabeça, põe a mão em direção ao teu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Meu Deus, os teus filhos, meu Deus, estão fazendo esta campanha. Meu Pai, neste momento, meu Deus, eu quero te apresentar cada um, meu Deus, que está aqui. Oh Jesus, Tu conheces o ponto fraco deles, Tu conheces aonde eles estão falhos, Tu conheces, meu Deus, aonde é que não está pegando forma enquanto Tu está fazendo. Tu conhece, meu Deus, aonde foi que caiu, que quebrou, que derreteu. Tu sabe, Pai. Tu conheces, Senhor. Mas Deus, estende a tua mão sobre teus filhos agora e comece a trabalhar no coração de cada um, comece a trabalhar na alma de cada um, meu Deus, que no fim desta campanha eles possam estar, Senhor, exalando o perfume do Cordeiro, meu Deus, que dos seus lábios possam sair poder do Evangelho, que das suas mãos possam sair milagres, que os seus passos conduzam eles a caminhos gloriosos, e que o comportamento de cada um seja comportamento de vaso. Meu Deus, o vaso era feito, meu Pai amado, para depositar azeite. Refaz os teus filhos, refaz a tua filha, refaz o teu servo e derrama azeite e unção sobre cada um. Em nome de Jesus.